permite que Ló, ali em Sodoma, 4 reis se reúnem, vão a Sodoma, a Gomorra e mais 3 cidades circunvizinhas, e eles levam como prisioneiros a Ló e todos aqueles reis daquelas cidades, e os jovens, e os velhos, e os animais, e o gado. E um homem que escapa, ele se aproxima de Abraão, ali onde ele vivia, perto desses carvalhais que eram consideradas como árvores sagradas, e ele conta a Abraão que Ló, seu sobrinho, havia sido levado como prisioneiro por aqueles reis. E Abraão reúne 318 homens que empunham a espada, que sabiam lutar, e ele sai em busca de Ló, seu sobrinho, para resgatá-lo. As guerras naquele tempo eram guerras travadas com espada, com lança, com flecha, e ela demorava, às vezes demorava dias para acontecer uma guerra, às vezes muitos dias, e Abraão ele sai naquela jornada até ele encontrar aonde estava o seu sobrinho Ló, e ali ele luta, ele batalha, ele peleja, e ali então ele se sagra vencedor naquela batalha, ele resgata a Ló, seu sobrinho, aqueles demais reis e todos que estavam ali, e aquele povo ele traz de volta, e em um vale ele se reúne, quando então se aproxima um homem que era um servo de Deus, um sacerdote, que ele vivia numa cidade chamada Salém, e o nome desse sacerdote era Melquisedeque. E ali diz que aquele homem, aquele sacerdote, ele olha para Abraão, e ele levou pão, e ele levou vinho, e ele reconhece em Abraão um servo do Deus Altíssimo. Queridos irmãos, é comum às vezes nós estarmos em algum lugar e alguém chegar para você e dizer: você é crente, você serve a Deus, porque alguém que tem o mesmo Espírito que nós reconhece em nós sermos servos de Deus. E diz a palavra de Deus que ali Abraão e Melquisedeque e aqueles que com ele estavam realizaram um grande culto ao Senhor. E ali o Senhor, naquele culto, Abraão, ele fez exatamente o que nós acabamos de fazer aqui. Consagrou o seu dízimo e entregou ao sacerdote Melquisedeque para que fosse usado na obra do Senhor, na casa do Senhor. E nós vemos neste ato que Abraão, ele se considerava verdadeiramente um servo do Deus Altíssimo. Mas nós queremos chegar a um ponto que eu vou firmar a minha palavra nesta manhã. Estou um pouquinho nervoso por causa dessa igreja tão bonita, esse povo tão bonito, mas devagarinho o Senhor vai abençoando. Mas, queridos irmãos, então chegamos a um momento em que Abraão, vocês imaginem, ele saiu com 318 homens, esse Moré foi junto com mais alguns amigos para apoiar Abraão, e eles travaram aquela peleja, e Abraão, como um grande estrategista ali, ele não deixa que ninguém morra. A Bíblia não diz que nenhum dos 318 morreram. Talvez alguém esteja preocupado aqui nesse país: acho que eu vou morrer. Não vai morrer. Talvez alguém esteja preocupado aqui nesse país: eu não vou vencer. É mentira do inimigo. Mas aí Abraão, ele se sagra como vencedor, e nós podemos imaginar, porque quando se faz um grande trabalho como esse que se realizou, é comum, pastor Saulo, alguém chegar e falar: pastor, que bênção, como foi bom, Jesus me abençoou, faça de novo, Deus abençoe o seu ministério. E é um momento de tanto perigo para nós, né? Porque nós temos que consagrar tudo a Deus. E quanta gente, quantas pessoas que chegaram para Abraão e bateram nas costas e alegraram Abraão: Abraão, você é um estrategista, você é um homem de Deus, você venceu, você nos resgatou. E nós vemos agora, aqui nesse capítulo 15, no versículo que nós lemos, né? Abraão, depois destas coisas que eu citei, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Irmãos,
Eu imagino que quando Abraão chegava ali, naquele carvalhar de Mamré onde ele morava, Abraão passou pela Pérsia na sua caminhada. Abraão deve ter comprado os tapetes mais lindos que existiam na época, eram feitos à mão. Hoje vende os tapetes aí, mas não sabe se é feito à mão. E a tenda de Abraão devia ser maravilhosa. Isso devia ter tapete persa, a tenda de pele de camelo, de cabra, as mais lindas que existiam eram dele, porque era tudo dele. Então os servos, as servas, a casa, a tenda dele tinha um diferencial. E Abraão chegando, certamente ele ouviu um daqueles 318, olha, eu estou com saudade dos meus filhos, eu estou com uma saudade da minha esposa, eu quero abraçar os meus netos, eu quero abraçar os meus filhos. E aquilo entrando no coração de Abraão. Nós podemos imaginar Abraão chegando naquele acampamento e podemos ver ali aquele movimento de filhos correndo para abraçar os seus pais, de esposas correndo, segurando seus filhos pela mão, procurando o seu esposo, procurando o seu filho, e aquele movimento todo. E Abraão então ele sabia que ele tinha somente a Sara, sua esposa, e ele entra para a sua tenda, e ali na sua tenda ele está, e de repente aparece o nosso Salvador, o nosso Deus, e fala assim: não temas, Abraão. Quem, irmãos, em um movimento daquele, qual daqueles 318, ou qual daqueles que habitavam ali nas próximas carvalhais de Mamré, naquela fazenda de Abraão, teria coragem para chegar para Abraão e dizer assim: não temas? Mas o nosso Deus, que conhece o nosso coração, que conhece o nosso íntimo, que conhece a nossa estrutura, que sabe tudo ao nosso respeito, que nos conhece com os nossos medos, que nos conhece com as nossas angústias, que nos conhece com as nossas aflições, que nos conhece com os nossos problemas, que nos conhece com as nossas incertezas, que nos conhece com as nossas falhas, que nos conhece com as nossas pequenez, que nos conhece da forma que nós somos. Porque a Bíblia diz lá no 139 de Salmo: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que o Senhor tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. O Senhor te sonda, querido. O Senhor te sonda, querido. Ele sabe da sua angústia, da sua aflição, do seu medo, do seu temor. E Ele está aqui nesta manhã. Sabe, irmãos, eu comecei a beber muito jovem. Com 15 anos de idade foi a primeira vez que eu me embriaguei. Mas me embriaguei muito. E isso se seguiu durante muito tempo na minha vida. E Deus, eu não conhecia o Senhor. Eu não conhecia esse Deus que sonda e que conhece. Eu não sabia que o Senhor, Ele é poderoso para nos restaurar. Eu não sabia nada disso. Mas eu, quando fiz 18 anos, tirei a habilitação. Eu vivia na cidade de Marília. E com 19 anos, com 18 anos e alguns meses, eu me mudei para São Paulo, capital. E ali eu comecei a trabalhar em uma busca. Eu tinha necessidades dentro de mim. Eu buscava alguma coisa, havia alguma coisa que eu precisava, mas eu não sabia o que era. E eu me mudei para São Paulo e com 19 anos eu me casei. E logo em seguida a minha esposa ficou grávida. Eu tenho uma filha que tem 36 anos, a Patrícia. E ela é uma bênção, ela é especial. O Senhor assim permitiu, mas é uma bênção, ela não nos dá trabalho. E a minha vida seguiu uma vida sem sentido, morando em São Paulo, e ali eu buscava alguma coisa que eu não sabia o que era. E em seguida, a minha esposa ficou grávida pela segunda vez naquela capital, naquela cidade.
E quando ela ficou grávida pela segunda vez, que passou o período da gravidez, a minha vida seguia as minhas rotinas. Eu não conhecia Deus, eu não sabia quem era Deus, eu não conhecia o Senhor. E veio os 9 meses de gravidez, nasceu uma criança com as suas mãos tortas, com as suas pernas tortas, com o cérebro para fora. E eu me angustiei muito naquele dia. Eu não conhecia o Senhor e eu não sabia onde buscar socorro. E depois de 6 horas, Deus, na sua misericórdia, Ele recolheu aquela criança. E a minha vida seguia. A minha esposa ficou grávida pela 3ª vez. E um dia, eu entrei em uma igreja Assembleia de Deus quando ela estava com 6 meses de gravidez. E eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador. Mas findou-se os 9 meses de gravidez e nasceu uma criança mongol, uma criança com síndrome de Down. E depois de 6 meses, Deus, na sua misericórdia e no seu amor, Ele entendeu por bem de recolher aquela criança. Agora nós vemos nesse texto aqui que nós acabamos de ler em Gênesis, irmãos, que Deus se aproxima de Abraão, depois de Abraão obedecer, depois de Abraão atender, depois de Abraão seguir, depois de Abraão testificar. Ele se aproxima depois de uma batalha e diz para Abraão: não temas, em visão. Sabe que sempre, quase sempre, nós temos alguma coisa que nos aflige, alguma angústia, algum temor. E Abraão, ele foi muito sincero com Deus. Ele vira-se para o Senhor e diz assim: como, Senhor, eu não irei temer? Como? Se Eliezer o Damasceno, ele vai ser o meu herdeiro, se eu não tenho filhos. Porque o maior desejo de Abraão no seu coração era ter um filho. E segundo o costume da época, se um senhor de posses ele falecesse e ele não tivesse herdeiro, o mordomo mais antigo, mais fiel, ele receberia a herança e cuidaria da viúva. E esta angústia estava no coração de Abraão. Ele foi muito sincero com Deus: como eu não irei temer, se eu ando sem filhos? E Deus responde para Abraão: não, Abraão, Damasceno e Eliezer não será o teu herdeiro, mas um que será gerado das tuas entranhas, este sim será o teu herdeiro. E Abraão, nesta época, ele já tinha uma idade avançada, mas ele recebe uma promessa de Deus, ele recebe uma oportunidade de Deus: eis que não lhes tem dado semente. E veio a palavra do Senhor dizendo no 4: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, este será o teu herdeiro. Queridos, às vezes nós nos limitamos a nossa fé àquilo que nós vemos, aquilo que nós observamos. E sabe, a minha jornada, a minha fé, ela era pequenininha. Eu tinha recém aceitado a Jesus. Mas quando o Senhor levou aquela criança, eu passei a trabalhar numa cidade em São Paulo, na grande São Paulo, chamada Diadema. E tinha 2 favelas. A parte de cima, a favela do Caixote em Pé, na parte de baixo, a favela do Jardim Noyama. Era tão grande essa favela que tinha até prefeito nessa favela. Era terrível. Eu não morava nem lá de cima nem lá de baixo. Eu morava no meio das duas. O corredor da minha casa à noite era o corredor que os bandidos corriam fugindo da polícia quando estava perseguindo. Mas eu servia a Deus com alegria naquele lugar. Eu buscava o Senhor com grande alegria naquele